Prestes a deixar o Planalto, o presidente Lula alcançou o índice de aprovação pessoal recorde em uma nova rodada de pesquisa CNT Census, divulgada ontem. Segundo este levantamento, 87% dos entrevistados aprovam o desempenho pessoal do presidente. O Instituto ouviu 2.000 pessoas entre os dias 23 e 27 de dezembro. Já o governo Lula é avaliado positivamente por 83,4% desses entrevistados. O índice também é recorde, já que na última pesquisa encomendada pela Confederação Nacional dos Transportes e divulgada em setembro, o governo tinha aprovação de 79%. A satisfação dos entrevistados também se reflete na avaliação do desenvolvimento econômico do país. Para quase 64% dos entrevistados, a economia desenvolveu-se muito nos últimos 8 anos, enquanto 30% acham que se desenvolveu pouco. Do ponto de vista social, 57% das entrevistas apontam que o Brasil se desenvolveu muito, enquanto 35% estão achando que se desenvolveu pouco. Os números de aprovação são impressionantes, após 8 anos de governo, e por isso, antes que o presidente deixe o cargo, o programa quer avaliar com seus convidados os motivos deste recorde de popularidade. Está começando este que é o último Conversas Cruzadas do ano. São convidados do programa o escritor e arquiteto Percival Pugina. Percival Pugina. Bom, boa noite aos nossos telespectadores, boa noite, Brito, aos amigos aqui da mesa, para este debate sobre essa figura tão interessante dos últimos anos da vida política brasileira. Eu vou ter uma opinião um pouco divergente do que eu vi até agora. Porque eu percebo um grande paradoxo, Brito. Este mesmo percentual, ou algo muito parecido com isso, provavelmente representa a rejeição que a sociedade brasileira tem dos seus políticos e da política. E, curiosamente, atribui 87% de aprovação ao personagem que, ao longo dos últimos 8 anos, comandou a política brasileira. Mas comandou com fornida e robusta maioria parlamentar. Comandou um pacote de partidos políticos como raras vezes se conseguiu congregar na história da República. Nomeou 8 dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. O poder que esteve nas mãos do presidente Lula, raras vezes em períodos de estabilidade democrática, se viu concentrado na mão de algum governante brasileiro, associado a isso um carisma que lhe permitia fazer o que quisesse e comunicar-se bem naquilo que fazia, seja para dizer A, seja para dizer o contrário de A. E ele recebia aplausos no contrário de A e recebia aplausos no A. Então, uma personalidade como essa, passar incólume, e a política brasileira, note-se que quanto mais aquela curvinha da popularidade do Lula subia, mais decaía, telespectador, o senhor é testemunha disso, mais decaíam os padrões de conduta da política no Brasil. E eu não posso irresponsabilizar o presidente da República por isso, porque ele foi chefe de Estado e foi chefe de governo e foi chefe da administração e comandou uma sólida base parlamentar. Eu não posso levar o presidente livre desta. Então, eu percebo que há um paradoxo, aponto um paradoxo, não posso silenciar diante dele. E há um segundo paradoxo, que este presidente, o presidente da República, que está esgotando nesse momento o seu mandato, ele construiu a sua biografia, professor Arnoldo, ele construiu a sua biografia com um discurso que era exatamente o oposto daquele que ele transformou em prática de gestão ao longo do seu governo. Só para lembrar, o partido que ele comandou e ele foram contra o Plano Real. Estelionato eleitoral. O pagamento da dívida externa, contra o pagamento da dívida externa, está a pagar a dívida com o sangue do povo.
O agronegócio que planta aquilo que o povo não come, o importante eram as pequenas propriedades, o MST, e as pequenas propriedades têm, claro, a sua importância. Foi contra a lei de responsabilidade fiscal. Contra a lei de responsabilidade fiscal. Isto é o receituário famigerado do FMI. Foi contra a abertura da economia brasileira, que produziu este caixa, que hoje ele ostenta com grande orgulho. Foi contra as privatizações, que era a venda do patrimônio do povo. Foi contra o PROER, que nos deu a estabilidade para enfrentar os nossos bancos, a estabilidade para enfrentar a crise bancária internacional. Combateu valentemente, piedosamente, insistentemente, figuras nefastas da política brasileira, e eu não vou nominá-las em respeito ao nosso telespectador. Vieram todos para dentro do governo. Todos para dentro do governo, para o braço e o abraço do presidente da República, Brito. Figuras nocivas, figuras que o Brasil poderia passar uma borracha em cima para não lembrar nunca mais. Ora, eu sei, de quanto estudo, que todos os grandes estadistas foram pessoas realistas. E eu posso dizer que o presidente Lula foi, no exercício do poder, um realista. Mas há um realismo, que eu chamo de realismo cínico, que é um realismo desprovido de princípios, que se abraça com o demônio e os olfatos mais sensíveis percebem o cheiro de enxofre. Então eu vejo o presidente Lula como uma figura absolutamente questionável e noto um grande paradoxo quando percebo o seu grau de aprovação como condottiere da política brasileira, dotado de um carisma que lhe permite fazer aquilo que ele bem entende, né? Chegar a 83%, 87% de aprovação e dar-se ao seu governo 83% de aprovação. É um reconhecimento que a mim me espanta. Eu custo a entender como é que estas coisas se encaixam. Bom, claro, tem o problema do bolso. E digamos, este acúmulo de poder, 64% das receitas públicas, pouca gente quer ficar longe de tanto poder e de tanto dinheiro. Então isso realmente atrai interesses, é aquela história. Quer dizer, hoje estão com o presidente os grandes empresários, todos os sindicatos. Quem é que está fora do governo? Uma oposição esgualepada, reduzida a pó de traque, não é, que não consegue se articular de tamanha escassez de meios de atuação que lhe ficaram. Das hipóteses do programa, você aposta... Só mais uma coisinha, quer dizer, então junta tudo isso, mais R$1 bilhão, R$1 bilhão por ano de propaganda, que é uma verba nunca antes utilizada também, como nunca antes neste país, né? Então se tem toda uma máquina publicitária para ir por trás. A economia foi bem, mas eu não tenho o número de 2010, mas tenho de 2009. Até 2009, nesta década, entre todas as economias da América Latina, o Brasil era aquela que estava em 13º lugar entre as que mais tinham crescido. Virgínia, quando você diz que, de forma paradoxal, corresponde o acolhimento à figura do Lula à rejeição que se dedica à classe política como um todo, ele descolou da classe política, ele parece... o imaginário coletivo. Esse é o paradoxo, como se ele fosse... Porque tem um detalhe, nessas 2.000 entrevistas, certamente, e se reconhece no Instituto Seriedade, técnica... Não põe em dúvida. Exatamente. Certamente o universo não foi um segmento, eles devem ter apanhado nas 2.000 entrevistas a melhor representação de toda a sociedade. Então tem todo mundo votando nessa figura, quem sabe por razões diversas. Claro, porque a CNI apoia, a CUT apoia. Não te parece meio paradoxal? O senhor estaria querendo referir talvez uma espécie de síndrome de tiririca, vamos dizer assim? Eu não pensei, quer dizer, pensei nessa... Uma das razões que leva as pessoas a votar com uma pessoa como Tiririca, não vou dizer um político, né? Mas um candidato como esse, seria justamente a rejeição, né, à figura dos políticos, ao sistema político, etc. Né? Só que tem uma coisa, quer dizer, o Lula não tinha como
né, com o mínimo de racionalidade, se descolar da política. Bom, ele foi presidente do partido, disputou 3 eleições presidenciais, ele é um animal político, para usar a expressão da profissional. Ele chefiava o Estado, o governo, a administração, um leque de partidos políticos, as estatais, e nada do que acontecia no governo, nada do que acontecia no Congresso. Ele operou um pequeno milagre nesse sentido, né, que o senhor coloca nesse paradoxo. Eu diria o seguinte, para o meu gosto, o que o senhor está colocando é o que explica por que o Obama disse que o Lula é o cara. O Obama tem o mesmo... Foi o primeiro a votar, então, nessa pesquisa. Quem? O Obama. O Brasil é um Acredito que sim, porque ele disse, claro... Nem tinha arrancado a pesquisa, o Obama estava enxergando. Mas por que ele disse isso? Porque eu acredito que a assessoria do Obama percebeu que o Luiz Inácio encontrou uma fórmula para se manter apesar do meio político. Fugina. Que bom poder voltar a falar de novo. Então, vamos lá. Como eu não sou bolsista do Bolsa Família, né, não tenho nenhum interesse nem em governo, nem em oposição, mas tenho uma preocupação com o Brasil como brasileiro, eu não posso olhar para os 87% de aprovação do Lula e considerar que isto é uma construção, resultado de alguém que construiu um paraíso, que é uma figura maravilhosa, extraordinária, e não ver o que ele fez com a democracia no Brasil. Mas não se pensa mais, a política perdeu a sua importância, os partidos perderam de fato o seu significado, o que vale agora. Então vamos chegar ao bom ditador, né? O bom ditador pode fazer um bom governo, palmas para ele, está consagrado. E o que ele fez com os partidos, o que ele fez com a democracia, o modo como ele chegou ao poder, o discurso que usou para convencer a sociedade a chegar ao poder, não conta. Há um vídeo na internet, senhor telespectador, procure no YouTube, onde o Lula, não presidente, o Lula na oposição, se referia aos programas sociais do Fernando Henrique, o Bolsa Escola, Bolsa Alimentação e Vale Gás, que podiam ter, Marinho, com uma verba pequena, mas eram os programas que cabiam no orçamento naquele momento, e ele dizia, isto é querer fazer voto com a fome do povo. Na oposição, esse tipo de programa é fazer voto com a fome do povo. Vai para o governo, aumenta o programa. Eu não consigo aceitar que isto seja política respeitável. Isto não é modo de se fazer oposição. O tipo de oposição que o PT fazia ao governo Fernando Henrique Cardoso, de